Eu saldo os irmãos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tenham um bom dia na presença de Deus. Vou trazer uma palavra que se encontra no livro de Josué, no capítulo 10, no versículo 13. Está escrito assim: e o sol parou. Amém? Nessa passagem, Deus conta uma história. Aqui é relatada uma história de um homem, um grande líder de Israel, aquele que foi o sucessor de Moisés. Moisés foi um dos maiores líderes também que teve Israel. Quando Moisés morre, então Josué ele se torna o novo líder de Israel. Naquela época o povo deve ter pensado: Moisés fez muitas coisas, será que Josué vai fazer também? Por isso que no capítulo 1 de Josué, Deus fala: anima-te e tenha bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Aqui Deus está dizendo o seguinte: assim como eu fui no passado, eu sou no presente, eu sou no futuro. Assim como eu fiz na vida do outro, eu posso fazer na sua vida também. Depende de você. Porque o que Deus quer é que todos nós tenhamos intimidade com Ele, de pai para filho. Que todos nós tenhamos comunhão com Ele. Deus, Ele não tem uma história com um homem. Ele tem uma história com cada homem na face da terra. Cada um tem a sua história com Deus. E o que Deus deixa nessa meditação da palavra, só na introdução, é que a gente façamos uma história com Deus. Que nós caminhamos com Deus. A gente tem que olhar para os líderes e ter uma esperança, ter um exemplo a ser seguido. Por exemplo, Deus usou muito Billy Graham na terra para ganhar 240 milhões de almas. Mas Ele também pode usar você, Ele pode usar nós nessa era, porque agora a igreja está precisando da palavra. Mais do que nunca, nos últimos 100 anos, nunca houve coisa tal quanto está acontecendo agora. As igrejas fechadas, domingo sem culto, em muitos lugares no Brasil. Isso jamais aconteceu no passado. E a Santa Ceia online, sem presença, todas essas coisas que estão acontecendo, essas calamidades, é para que a gente fique mais forte, porque assim como Deus fez no passado, Ele vai fazer no presente. A gente tem que acreditar. Aí então Josué começa a liderar aquele povo, Israel, 3 milhões de pessoas ele liderando. Então eles atravessam o Rio Jordão e depois ele chega num lugar na Terra Prometida. Só que eles tinham que derrubar o muro de Jericó. Quando ele chegou em Jericó e tinha aquele muro grande, ele então clamou ao Senhor. E Deus veio em forma teofânica, como o príncipe do Senhor dos Exércitos. Ele desceu e falou com Josué. Então Josué foi e fez o que Deus tinha mandado, que era circular aquele muro de Jericó. Então Jericó caiu e Josué teve a sua primeira vitória sobrenatural. Aqui eu aprendo o seguinte: é Deus que faz acontecer na nossa vida. É Deus que faz o sobrenatural, a chamar a atenção do povo, o respeito que a gente quer. É Deus que nos cria esse respeito dentro de nós. Então somente a gente tem que ser obediente. Porque Jesus ele fez uma promessa para Josué lá no começo do livro. Ele disse assim, ó: se você guardar a minha palavra, se você meditar na minha palavra de dia e de noite, e praticar a minha palavra, só então prosperará. Só então prosperará. Então não adianta eu falar: ah, irmão, eu profetizo, eu decreto, eu escrevo, eu faço isso. Não, se você não obedecer a palavra, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Se você não praticar o que está escrito neste livro, você nunca vai receber o que o Deus desse livro prometeu. Agora, se você cumprir o que está aqui dentro, se você obedecer o que está aqui dentro, Deus vai fazer as muralhas do impedimento na sua vida cair. E você vai alcançar coisas inimagináveis. Você vai alcançar terras inimagináveis. Aí Deus disse para Josué: Josué, aonde você pisar a planta dos seus pés, eu te darei. Aonde você colocar a planta dos seus pés será seu, Josué. Porque Josué não era um homem normal, ele obedecia a Deus, ele meditava na lei de Deus. E quando um homem se coloca na posição, o sobrenatural começa a acontecer. A vitória é essa, é obedecer a palavra. Aquilo que nós queremos alcançar nesse mundo, a gente só encontra na palavra. Todos que se achegaram e obedeceram essa palavra foram a lugares inimagináveis. E para finalizar, aí talvez muitos israelitas, porque uma coisa que eles faziam muito era murmurar. Então algum deles deve ter dito: ah, mas Moisés foi um grande líder, falava com Deus no Josué. Você não vai ser assim. Você vai ser um pequeno líder. Você nunca vai ser tão grande quanto Moisés. Aí ele estava numa peleja, numa batalha muito intensa e estava começando a escurecer. Aí Josué olhou para o céu e clamou ao nome do Senhor e falou: Senhor, para o sol. E falou: Senhor, para a lua. E Deus ouviu a voz daquele homem. A Bíblia diz que nunca houve, nunca haverá um dia tal na humanidade. E até hoje esse dia reflete no nosso calendário.
Então o sol parou e a lua parou. E Josué teve vitória naquele dia. Foi o dia mais estendido que já teve na face da terra. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus ele faz de tudo para dar vitória para o crente fiel. Deus ele faz o impossível para que o crente fiel alcance a sua conquista. Porque existe uma diferença de um ímpio clamar e um justo clamar. Em Malaquias está escrito: então nos últimos dias você verá a diferença de quem serve e de quem não serve. Do Salmo 77 está escrito: quando o Asaf começa a olhar para o rico e ele começa a ver a riqueza do rico, e ele fala: nossa, eles têm tanta coisa, eu não tenho nada. Mas quando ele chega no templo e ele dobra seu joelho, então ele entende que Deus é justo, e a diferença de quem serve e de quem não serve é a reserva no céu. O que você tem guardado nesses últimos dias de quarentena? O que você tem feito nesses dias de quarentena? Cria reserva no céu para que Deus ouça a sua oração. E assim como Deus fez na vida de tantos no passado, vai fazer na sua também. Porque você é capaz. Você é capaz de chegar lá. Tão somente obedeça. Medita na palavra de dia e de noite. Essa é a maior revelação de todos os tempos. Se você obedecer a palavra, você vai a lugares inimagináveis. E tudo aquilo que Deus falou na sua vida vai acontecer segundo a sua obediência. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe esse vídeo e que a paz de Deus fique no nosso coração. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe.